Estamos quase a terminar a nossa aula Digital 2. Agora vamos dedicar-nos aqui à formatação e à fixação de células. Ainda não abordámos este ponto. Vamos fazê-lo com esta tabela que tem aqui uns dados, porventura, pouco legíveis. Exatamente. Vamos primeiro começar por formatar rapidamente a nossa tabela. Selecionamos os dados até ao final, portanto, da tabela que iremos formatar e depois, através do menu Formatar, escolhemos a opção Cores Alternadas. Portanto, abre o painel do lado direito. Nós temos também o cabeçalho ativo, porque queremos também formatar o cabeçalho. Bem e agora visto. nos estilos vamos escolher o estilo que mais Se adequa ao nosso interesse. É verdade. Talvez este aqui, por exemplo. Portanto, escolhemos então clicando no estilo pré-definido e podemos também alterar as cores que são alternadas caso pretendêssemos e caso quiséssemos alterar as cores que ele nos dá pré-definidas. Por exemplo, na aqui a cor 1, branca, não é? exatamente, A cor 1. podíamos escolher outro azul. tom, por exemplo. Ótimo, Isto então foi uma personalização que nós fizemos aqui às cores alternadas desta tabela. Isto para vocês saberem que também podem alterar as cores que estão pré-definidas. Se calhar agora podemos continuar na formatação, desta vez aproveitando a funcionalidade deste botão aqui muito útil, que é entre as linhas e as colunas, entre a linha 1 e a coluna A, temos um pequeno quadrado que, se clicarmos sobre ele, seleciona todas as células ao mesmo tempo. Para agora podemos formatar todas as células ao mesmo tempo. Portanto, as células já estão todas selecionadas, podemos escolher o tipo de letra, portanto, através do botão, tipo de letra. Vamos mudar também o tamanho. E também, se calhar, podemos aproveitar para moldar o texto, uma vez que temos aqui texto que extravasa, não é? Os limites da célula. Por exemplo, escolher a opção moldar. Portanto, escolhendo a opção moldar, o conteúdo da célula é moldada, no fundo, à forma da célula, sim, ou seja, fica dentro daquela célula, não é preciso alargar a coluna, aumenta o tamanho, portanto aumenta a altura da linha. Sim, podemos aproveitar para fazer isso mesmo, ou seja, com um duplo clique entre alguma destas linhas, uma vez que todas as células estão selecionadas, todas as células modificaram também de modo a podermos ler todo o seu conteúdo. Inclusive a primeira que ficou assim enorme. Porquê que será? Porque temos aqui esta célula que tem precisamente um conteúdo muito grande. Se nós alterarmos a moldagem desta célula para cortar, todo o resto do conteúdo ficará oculto e esta célula regressa a um tamanho um pouco mais legível. Exatamente. Alteramos agora só aqui um bocadinho as células porventura mais extensas e já temos uma ótima leitura. Mas há aqui uma coluna, não é? Que está a chamar a atenção. Que não está bem. Ou seja, na coluna E nós temos a data, mas os números não indicam que sejam data, portanto nós temos que selecionar o conteúdo, portanto destas células, todo o conteúdo, e depois na barra de tarefas, na barra de ferramentas, ir ao botão mais formatos e escolher o formato data. E ao fazer isto, aqueles números, que no fundo são uma espécie de código numérico do Google Folhas de Cálculo para uma data codificada, isto porque todos estes dados vieram da Wikipédia e porventura sofreram essa transformação. Quando eu carrego agora em data, reparem, a data foi alterada para um formato que eu consigo entender, mas no fundo corresponde ao que já cá estava, só que estava feito de uma forma realmente codificada, que não correspondia àquilo que nós temos neste momento. Podemos ainda alterar aproveitar para perceber outras formas de alteração do formato de data. Por exemplo, agora verifico que a data que está aqui presente na primeira coluna diz respeito ao conteúdo que está aqui assim apresentado. Exatamente. Portanto, podemos alterar para o outro formato de data, está disponível no botão mais formatos outras opções de data, se correrem as opções até ao final da lista. Já temos aqui algumas, mas o melhor é mesmo virmos até ao fim da lista, porque temos cá data e hora personalizados. Portanto, clicamos e aqui está várias opções de data e, portanto, podemos escolher aquela que preferirmos. É possível transformar o dia, o mês e o ano para que sejam apresentados de uma maneira completamente distinta, por exemplo, por extenso com o dia da semana. Realmente temos muitas opções à escolha. Vamos escolher este aqui, vamos aplicar, e o que é facto é que esta data, que era a única que eu tinha selecionada,
sofreu essa modificação. Está agora disposta ou apresentado, o seu valor é apresentado neste formato. Contudo, continua a ser uma data que o Google entende, que consegue fazer cálculos sobre ela e que tem este formato numérico que nós aqui podemos espreitar, está bem? Vou propagar este formato, se calhar é melhor não porque temos cores alternadas, mas vou selecionar todas estas células. E aplicar então aquele formato de data. Já tenho aqui disponível nos meus formatos em atalho, portanto vou escolher essa opção. Ótimo, já está. Agora sim, parece-me que está, enfim, falta-nos só tal porventura o nosso cabeçalho anegrido. Portanto, temos a nossa tabela formatada, com melhor aspecto, e agora podemos aplicar então a fixação da célula. Para que é que serve a fixação da célula? Por exemplo, se tivermos uma tabela com muitos dados, que seja muito grande, e queremos então analisar os dados ou consultar esses dados, convém às vezes estar as células fixas. E, portanto, por exemplo, esta tabela é muito comprida, eu tenho que andar bastante para baixo e não consigo ver no meu ecrã todos os valores, inclusive perco de vista o que é que tem em cada coluna. Pelos dados eu consigo interpretar, mas, por exemplo, a que é que corresponderá a este valor aqui, de 51? Não é uma data, não é um ano. Talvez, vendo o cabeçalho, tendo o cabeçalho sempre visível no ecrã, facilite. Vamos fazer isso. Vamos aproximar-nos desta linha grossa que está aqui assim, antes do número 1, da linha 1, e vamos arrastá-la apenas uma linha para baixo, e ao fazê-lo, tornei esta linha fixa. Quer dizer que mesmo que eu navegue e desloque o ecrã para os dados que estão nas linhas mais abaixo desta folha de cálculo, continua a ter visível no ecrã o cabeçalho, ou seja, ele nunca desaparecerá. Portanto, o cabeçalho fica fixo e assim conseguimos interpretar os dados correspondentes àquele cabeçalho. Vamos fixar também uma coluna, ou duas, vamos fixar aqui duas colunas, e percebemos então que estas colunas estão fixas no ecrã, e mesmo que eu navegue até outra área do ecrã, continuo a ter aquelas duas colunas visíveis. Inclusive eu posso aproveitar para ler apenas estas três colunas, as duas primeiras e a última, e assim ter uma leitura sempre... E fazer uma análise dos dados. É, que me apresente sempre estas duas colunas e permita fazer essa análise, sem dúvida nenhuma. Então colocamos a fixação das células, fixamos as nossas células e podemos retirar também, movendo para cima, no caso da horizontal. Portanto, quando o rato muda de aspecto, aproveitamos para arrastar, aproximamos desta linha grossa e quando muda de aspecto, arrastamos e voltou à posição original. Portanto, as células já não estão fixas.